aos amados irmãos. Amém? Bom, irmãos, o tema de hoje que nós vamos falar é a respeito da salvação, né? O escolhido por Deus, né? O escolhido por Deus, ele pode perder a salvação? Claro que ele pode perder. Então, que os irmãos não percam, que eu vou trazer vários pontos bíblicos para mostrar para vocês, tá certo? Então, amados irmãos, algumas pessoas, né? Os falsos profetas, né? Os falsos profetas, os falsos pastores, falsos coach missionários, ele usa o texto de Judas, né? Eles usam o texto de Judas ali, da passagem, né, de Jesus ali, para dizer que o cristão perde a salvação. Mas esse texto isolado, né, eles serão envergonhados. Se esses falsos profetas, assim como o Raimundo, né, o Raimundo do canal Raimundo, da Assembleia de Deus, ele usou esse texto, né, isolado, porque os ateus vai debochar dele, né? Então é onde fala que Jesus, ele promete os 12 tronos, né? Promete os 12 tronos aos 12 discípulos. Então, irmão, nós temos que ler a Bíblia, o Novo Testamento todinho, para conhecer os mistérios, tá certo? Tem que ler a Bíblia toda, o Novo Testamento, para conhecer os mistérios sobre a questão de Judas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os ateus, ele vai debochar e vai envergonhar o Raimundo, né, o falso profeta Raimundo da Assembleia de Deus. Vai envergonhar ele, porque os ateus, ele vai usar textos bíblicos realmente que está lá, aonde Jesus ele fala que aquele que meu Pai manda para mim, eu vos lançarei fora, eu vou proteger. Então, os ateus, eles vão usar alguns textos bíblicos para envergonhar o falso profeta Raimundo. E todos aqueles, né, que usam esse texto isolado de Judas Iscariote. Então é o seguinte, irmão. Então, os ateus, eles vão pegar esse texto, onde Jesus diz que aquele que meu Pai vos manda para mim, jamais lançarei fora, eu guardarei. Como é que fica, então, o Judas Iscariote? Porque Deus escolheu Judas Iscariote para fazer parte dos 12. E aí, como é que fica essa história? Então, os ateus, ele vai debochar. Como é que Jesus faz uma promessa e não cumpre sobre a salvação? E o Judas Iscariote se perdeu. Aí, como é que fica o nosso Jesus? Então, irmão, temos que ter cuidado. Temos que ler a Bíblia, pedir sabedoria a Deus, né? Para nos passar vergonha diante dos inimigos. Então, eu peço aos irmãos que não percam esse tema. O cristão, ele pode realmente perder a salvação? Aquele que Deus escolhe? Claro que pode. Então, não perca, acompanhe esse canal aqui, que vocês vão aprender mistério da Bíblia. Vocês vão aprender mistério da Bíblia, que muitos pastores não mostram para vocês, da qual alguns irmãos aí, verdadeiros, né, estão mostrando aí verdade para vocês. Não somente eu, mas nós temos os nossos verdadeiros irmãos mostrando o verdadeiro evangelho. Tá certo? Então é isso, amado. Então, existem canais que diz que salvo para sempre, né? Uma vez salvo para sempre. Então, é um perigo você acreditar nessa pessoa que está dizendo que já está salvo para sempre. É um perigo, tá? Isso é heresia, ok? A nossa salvação nós vamos conquistar até o fim. É na luta, é lutando para conseguir a salvação, tá? Então eu peço aos irmãos que acompanhem os textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque esses hereges aí estão pregando outros evangelhos, né? Uma vez salvo para sempre. Eu, José Roberto, jamais vou dizer, eu já sou salvo para sempre. Não. Isso é heresia, tá? É heresia. Então, cada um tem a consciência, né, da sua salvação. Cada um tem a certeza da sua salvação dentro de si. E não abrir a boca e dizer, eu sou salvo para sempre. Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo.
tá bom? Então eu vou mostrar pontos bíblicos, da qual o apóstolo Paulo fala, que realmente vai derrubar essa heresia, tá bom? Outra coisa, amados irmãos, eu quero dizer, como repito mais uma vez, eu acredito, tá? Eu acredito na predestinação, que Deus nos predestinou. Então eu vou mostrar. É melhor vocês acompanhar o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, dependendo do assunto que eu vou mostrar na Bíblia, de capítulo e versículo, tá? Então nós temos aqui outra coisa aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui a rosa de Saron variedade, a Cátia, olha só o que ela fala aqui, ó. Quero que vocês observem, está na comunidade dela, tá? Está na comunidade dela, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, hein? Não dá para ver muito bem não, né? Não dá para ver muito bem, tá? Aqui, Rosa de Saron variedade, está na comunidade dela, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, né? Está na comunidade da Rosa de Saron variedade, a Cátia, né? Aqui aprende com os homens em vez de ler a Bíblia Sagrada, tá? Olha só. Alguém aí pode me dizer em que parte da Bíblia está escrito que tem que lutar para ganhar a salvação? Então, é isso que a Rosa de Saron aprende com os homens, né? Então, Rosa de Saron, ela sabe da resposta. Ela já sabe da resposta já disso aqui. Então, ela aprende muito com os homens, como, por exemplo, o pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus. Ela aprende muito com ele e outros por aí. Então, eu quero falar para a Rosa de Saron que eu vou provar para você. Eu vou provar para você dentro da Bíblia que nós temos sim que lutar para conquistar a salvação. Vai ser texto bíblico, Rosa de Saron, muito impactante. Texto bíblico que muitos desses hereges aí não mostram para você. Como o Otton Borgen, o amorista, né? O amorista Otton Borgen, da Sétimo Dia, o Evandro Ferreira e o Fábio, né? Esse da teologia. Eles não mostram para você. Então eu vou mostrar, Rosa de Saron, provando para você que nós devemos lutar pela salvação até o fim. Quem foi que disse que nós já somos salvos? Muita calma nessa hora, tá, Maria? Muita calma nessa hora. De você acreditar que já está salvo. Eu já estou salvo. Temos que ter cuidado com a língua, com a boca, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês pontos bíblicos impressionantes, que nós devemos realmente lutar pela salvação até o fim. Nós já não somos salvos, escuta bem, tá, meu irmão? Nós já não estamos salvos ainda. Por quê? Cristo já veio, meu irmão. Cristo já veio pegar a sua igreja. Então, nós ainda não já estamos salvos, né? Nós somos salvos pela graça, pela fé e obra. Veja só que impressionante. Somos salvos pela graça, fé e obra. Fé, obediência por fé. Então, esses dois aqui nunca se pode se separar na vida. Obra e fé. Então, por isso que nós temos que praticar a obra até o fim para conquistar a salvação. Bom, amados irmãos, eu vou deixar para o primeiro vídeo do tema O cristão pode perder a salvação? Então eu vou deixar para o primeiro vídeo para você entender todo o mistério, tá? Aqui eu estou apenas fazendo um resumo aqui sobre a questão do Judas. Nunca use aquela passagem do Judas para dizer que o cristão pode perder a salvação, porque você vai passar vergonha diante dos inimigos, tá? Não use o texto de Judas, aonde Jesus promete os 12 tronos, para você dizer que o cristão perde a salvação, porque você vai passar vergonha diante dos inimigos, tá certo? Então acompanhe, que eu vou provar para vocês que o Judas Iscariote, ele foi predestinado para a perdição. Ele era filho da perdição, da escrava Agar, né? Ele era filho da descendência, né? Dos filhos da perdição, da escrava Agar, que não tem parte da promessa da salvação. Então, tudo isso você vai acompanhar dentro da Bíblia Sagrada, ok?
É muito mistério, para que vocês mesmos leiam a Bíblia em casa. Você vai acompanhar os textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês, e o Espírito Santo é que vai, né? O Espírito Santo é que vai convencer você da verdade completa, do verdadeiro Evangelho que está na Bíblia, tá bom? É somente, irmão, o Espírito Santo, né? Não é obrigado a pessoa a acreditar em qualquer pregação, não. Ouça sempre o Espírito Santo, ele vai confirmar o que você está lendo é realmente verdade. Então é assim que nós, irmãos, vamos ter a mesma mente, o mesmo pensamento de Deus que está escrito, né? Devemos pregar somente o que está escrito na Bíblia, não coisa de teologia aí, não sei o que, aqui no hebraico, aqui no grego, né? Irmão, é triste, muito triste isso aí. Não, aqui no hebraico diz assim, e acaba atropelando, matando a verdade do Senhor. Isso está terrível na plataforma. Não, aqui no grego essa palavra diz assim. E quando você vai ver, irmão, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Esse texto em hebraico, esse texto em grego. Claro que eu não vou dizer aqui que tudo que em hebraico vai estar errado, tá? Não estou generalizando, ok? Então, esses homens, o diabo está usando homens para matar a verdade da Bíblia, usando essas coisas na língua hebraica, aqui no grego. Não, irmão. Entenda a sua Bíblia na sua língua, ok? O apóstolo Paulo, quando ele fazia as cartas, né, ali mostrando os evangelhos do Senhor Jesus, ele escrevia na língua de cada um, para cada um entender as escrituras na sua própria língua. Não tem essa de eu entender a Bíblia em hebraico, não. Não tem essa de eu entender a Bíblia no grego ou em latim, não. Eu vou entender a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia é na minha língua. E quem vai me dar sabedoria para eu conhecer toda a verdade, discernimento da letra, é somente Deus, o Espírito Santo. Essa que é a verdade, que não se pode se calar, tá bom? Então, amados irmãos, então é isso. Então, os da sã doutrina, eles usam, né, esse texto de Judas, só que eles passam vergonha diante dos inimigos, né? Como o inimigo aí acabou envergonhando o falso profeta Raimundo. É muito triste, agora, muito triste, tá? Então, sempre eu digo para as pessoas, leiam a Bíblia Sagrada, né? Não fique só em minhas palavras. Examine as Escrituras, tá? Examine as Escrituras. O seu dever é examinar as Escrituras e Deus vai ensinar a você, tá bom? O meu dever é mostrar a verdade, é ensinar o que está escrito. E o Espírito Santo que está em mim também vai testificar o mesmo que eu estou falando. É somente, irmão, o Espírito Santo, tá bom? Agora, em questão dos cristãos carnais, os que pregam heresia, eles jamais entenderão. Eles não podem entender até quando Deus realmente mudar o coração daqueles realmente que ele conhece. Porque tem muitos de Deus que está passando para o outro lado. Estão se perdendo, estão deixando de pregar o Evangelho, estão passando para o outro lado, estão se perdendo, o diabo está ganhando os escolhidos. Então, cabe Deus trazer de volta o que não está no seu aprisco. Cabe Deus trazer, somente Deus conhece os seus. E realmente, os servos de Deus, os cristãos verdadeiros, é aquele que julga o pecado, que julga os erros, né? Que repreende, julga ao mesmo tempo para o bem, Então, nós julgamos o pecado, os erros, para que os outros temam, É assim que a Bíblia nos diz. Então, devemos salvar a vida, né? Julgando, alertando com boa essência, com amor. E julgue com amor, alertando o irmão ali, alertando ele daquele pecado, daquele erro, daquela heresia. Então, julgue o irmão com boa essência, com amor, tá? Porque esses falsos cristãos que estão aí dizendo que ninguém pode julgar, dizendo aquele que aponta o dedo, não sei o quê, esses
são falsos cristãos. São cristãos que adoecem, vivem doente. Irmão, é triste. Né? E nós ficamos tristes com isso. Por quê? Porque está lutando contra o próprio Deus. Eu aqui não estou brincando, irmão, não estou brincando. Tem pessoas que me julgam por eu apontar o dedo, apontar o dedo para o pecado, apontar o dedo para a heresia. Tem pessoas que me julgam. E eu já vi pessoas, daquelas que me julgam, doente, que Deus tenha misericórdia. Então, Deus envia pragas, Deus envia doenças para essas pessoas que estão lutando contra o próprio Deus. Não é contra mim, contra os nossos irmãos verdadeiros, que estão pregando o verdadeiro evangelho, que vocês estão lutando. Não, é contra Deus. É contra Deus. Quando vocês recusam as palavras que nós estamos dizendo, que nós estamos advertindo vocês, é a Deus que vocês estão desprezando. E lutando é contra Deus, não contra nós, tá bom? Que Deus mude o coração de vocês, daquele que Deus conhece. Bom, amado irmão, não perca daqui a pouco, que eu vou trazer o primeiro vídeo desse tema. O cristão, ele pode, o escolhido que Deus escolhe para Jesus, ele pode perder a salvação? Claro que pode perder. Então, são textos bíblicos, amado irmão. São textos bíblicos muito impressionantes. Por isso que eu repito, leiam a Bíblia em nome de Jesus, tá? Leiam a Bíblia em nome de Jesus. Não fique ouvindo pregadores, pastores, porque você vai pregar heresia também. Você vai acabar pregando heresias também, erro. Porque a Bíblia diz que os pastores ensinam erro às ovelhas, tá? A Bíblia diz, né? Os que te guia é que te engana. Só que nós não podemos generalizar, tá certo? Porque existe aqueles que guiam o povo de Deus verdadeiro, existe os pastores verdadeiros, a igreja verdadeira existe sim, que prega o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas da sétimo dia dizem que não existe igreja verdadeira. Alguns membros adventistas e algumas pessoas também por aí dizem que não existe igreja verdadeira. Irmão, isso é engano de Satanás. Existe sim igreja verdadeira. É só você ir para o Apocalipse, duas igrejas verdadeiras, duas igrejas verdadeiras que pregavam o verdadeiro evangelho. Jesus não repreendeu essa igreja. Jesus elogiou essa igreja. Então, existe igreja verdadeira. Igreja verdadeira e pastor verdadeiro é aquele que julga o pecado, julga o erro, repreende as ovelhas para o bem deles, como Jesus fez, repreendendo os seus discípulos. Vamos ser imitador de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. Jesus sempre repreendeu os seus discípulos para o bem deles. E hoje em dia, as igrejas não julgam mais ninguém. Só quer falar de bênção, campanha, de milagre. O povo está atrás mais dos milagres do que da palavra de Deus, amado irmão. Exatamente. As pessoas estão vivendo mais no sacrifício do que buscar conhecimento bíblico e estão sendo enganados. Os pastores estão preparando essas ovelhas para o falso profeta dos milagres que vai vir. Por isso que essas igrejas falam muito de milagre. Então, amado irmão, as pessoas estão atrás mais de milagres, de profecias, e não do entendimento. Por isso que muitos estão se perdendo. Tá? Por isso que muitos estão se perdendo. Então, o que acontece é que na igreja está havendo mais louvores. Na igreja está havendo mais louvores, né? Mais do que a palavra de Deus. Está havendo mais louvores, orações, jejum, é oração, é louvor, mais do que a palavra de Deus. Não está havendo palavra de Deus, conhecimento, para que as ovelhas estejam preparadas para o que está por vir a esse mundo. As ovelhas não vão estar preparadas para o que eles vão ver nesse fim dos tempos. Mais ainda, não vão estar preparadas como nunca esteve com o coronavírus. Quando o coronavírus chegou, misericórdia, as ovelhas se acovardaram.
Cadê a fé dessas pessoas? Quando o coronavírus veio, milhões de cristãos se acovardaram. Pastores incentivando ainda mais as ovelhas a se acovardar. Veja só. Então, ovelhas que nunca esteve preparada. Ovelha que não busca conhecimento. Nunca vai estar preparada para o que está para vir a este mundo. Porque só querem saber de bênção, campanha, de oração e jejum, que não sei o que, que não sei o que. Vive mais em sacrifício do que buscar conhecimento. Nesse fim dos tempos, o que nós devemos buscar é conhecimento. Porque a enganação está muito grande. E o diabo está trabalhando perfeitamente. E está realmente enganando aos escolhidos, irmão. Eu não sabia que a enganação aos escolhidos seria dessa forma que eu estou vendo. É impressionante. Se eu não fosse uma pessoa que buscasse conhecimento, eu também estaria no meio dessas igrejas aí, do jejum e oração. Jejum e oração. É da igreja para casa, da igreja para casa. É só louvor, oração. E cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Então, eles vão pregar aquilo que agrada ao povo. Bom, irmão, deixa eu parar por aqui, porque eu tenho muito a revelar sobre a sabedoria lá do alto que veio, e os apóstolos escreveram esses mistérios que estavam ocultos, os apóstolos escreveram, está em nossas mãos. Então, busque conhecimento. Jesus mandou vigiar. Então, busque conhecimento. Leia uma Bíblia e pregue o Evangelho. A seara é grande, irmão. A seara é grande, mas está faltando trabalhador. Ou quanto está faltando trabalhador? Tem muito na seara, mas ninguém está trabalhando para Deus. Ninguém está pregando. Estão tudo falando mais de sacrifício, indo para o monte, oração e jejum, para o monte, e não estão pregando. Os cristãos se relaxaram, e a Bíblia fala sobre esses cristãos que relaxaram, só quer saber de sonho. É muito triste isso aqui, né, irmão? É muito triste. Que Deus tenha misericórdia, né, dessas pessoas, tá bom? Então acompanhe esse canal, que você vai conhecer mistério que pastores não mostram para vocês, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais, tá?